Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo bem, obrigada. Hoje eu quero conversar com você sobre o PP de Canva, uma ferramenta que vai te ajudar a mapear de forma estratégica os projetos de treinamento. Tá? Nessa semana, eu participei de um evento e eu comentei sobre o PP de Canva e foi um maior alvoroço. Muito legal. Então eu achei que seria interessante trazer também esse conteúdo aqui para você. Então eu quero compartilhar, mas antes disso eu quero te dizer o seguinte: por que eu criei o PP de Canva? Por dois motivos, basicamente. Primeiro, porque eu gosto muito de usar Canva nos meus projetos. Sempre usei. Fosse o BMG Canva, fosse o mapa de energia. Muito. Eu gosto muito do momento que um Canva proporciona de colaboração, de construção coletiva. Eu sempre achei que isso tinha tudo a ver com projetos de treinamento. Então, sempre trouxe esse recurso para os meus projetos. E observando isso, em decorrência disso, eu juntei, então, com a minha experiência, com a minha observação, com os meus mais de 15 anos aí atuando em educação corporativa digital. E, então, surgiu o PP de Canva, que eu vou te mostrar agora. O que significa PP de Canva? Propósito do projeto de design instrucional. Bom? E aí eu separei os elementos do PP de Canva em 5 blocos. Você tem aqui o primeiro bloco do porquê, bloco dos recursos, bloco do para quem e como, quando e o que e com quem. E eu vou falar um pouco sobre cada um desses blocos e dos seus elementos. Tá? Então vamos lá. Então aqui no porquê, Porque, qual é a razão dessa necessidade de treinamento, dessa demanda? Então a gente tem esses 3 primeiros elementos aqui, que são justamente para discutir a necessidade de aprendizagem, ou se é melhoria de performance ou desenvolvimento de competência, o objetivo de desempenho e o objetivo de aprendizagem. Vai perceber aqui que existe uma cadeia, um sequenciamento. Então, à medida em que eu entendo qual é essa necessidade de treinamento, falo, ok, de fato, o treinamento pode te ajudar. Então, o próximo passo é discutir qual é o desempenho esperado, porque um treinamento ele precisa estar conectado com uma melhoria ou de algo, uma melhoria de performance ou desenvolvimento de uma competência, certo? E essa melhoria e essa competência precisam estar atrelados a indicadores, Esse melhor desempenho, precisa ter um indicador para medir. Eu consigo entender se um desempenho é melhor do que antes, se eu entendo aonde eu quero chegar. Qual é esse indicador? O que me indica que houve uma melhoria de performance ou o que me indica que uma competência foi desenvolvida. Percebe? Quando eu falo de objetivo de desempenho, é nesse sentido. Entender, por exemplo, eu quero... qual foi a necessidade de treinamento? Caramba, não estamos vendendo o que a gente precisava vender. Não estamos batendo a meta. Ok, não estamos batendo a meta. E qual é a meta? A gente precisa aumentar as nossas vendas do produto A em 30% nos próximos 3 meses para poder bater a meta. Ok, tem um objetivo de desempenho. E o que eu preciso aprender, o que o aluno precisa aprender para poder aumentar essas vendas em 30% nos próximos meses? Vou traçar os meus objetivos de desempenho, de aprendizagem. Quando eu sei quais são os objetivos de aprendizagem, então eu preciso saber qual é o conteúdo que contempla esse objetivo de aprendizagem. E qual é o conteúdo que preenche esse objetivo. Dessa forma, eu deixo de ter aquele curso inchado, cheio de conteúdo desnecessário, para ter um conteúdo super focado naquilo que eu preciso trabalhar. Bom, percebe? Então é um cadenciamento, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para te mostrar o seguinte também. Para cada um dos elementos, lá dentro do programa PPR, que você pode... Tem aqui o QR Code. E, se você quiser ter mais informações, saber mais um pouco do programa, tá? Mas lá dentro do programa, eu entrego esse material e os meus dados, e em cada um dos elementos
eu entrego aqui algumas perguntas, algumas sugestões de perguntas que eles podem fazer para poder preencher esse bloco do PP de Canva, tá? Então, por exemplo, essa aqui que é, enfim, a pergunta mais óbvia, mas que é a melhor pergunta para começar, para aquecer esse movimento dessa sessão de PP de Canva, né? Então, por que a gente precisa treinar? E às vezes as pessoas ainda estão ali, né, meio se ambientando e tal, enfim, né, ainda tá frio esse momento, então você pode inclusive entregar já algumas possibilidades. Né? Você pergunta e você mesmo dá uma resposta ali para fomentar a discussão. Então, por exemplo, você está me dizendo que precisa treinar esse tema, por quê? Porque existe uma nova norma, o órgão regulador desceu aí uma regulamentação e você precisa treinar nesse sentido, é isso? Ou existe uma necessidade estratégica, olhando aqui o planejamento estratégico da organização, a gente entende que precisa desenvolver essa competência aí a médio prazo, ok? A otimização de recursos e processos, ou indicadores, quais são os indicadores afetados? A pessoa precisa vender mais, mas como é que está a sua meta de venda? Falta quanto para bater? Qual é o produto que mais interfere nessa meta? E aí você começa essa discussão. Tá? Outras perguntas, você não precisa fazer todas, tá? É muito mais aqui são sugestões mesmo, né? Talvez até você faça perguntas que não estejam aqui nesse roteiro por conta de como a conversa evolui aí na tua organização, né? Mas algumas outras sugestões. Por que precisa melhorar a performance? Por que não está boa? O que incomoda? Quais competências precisam ser trabalhadas? O que você busca desenvolver nas pessoas? Quais são as causas do problema? Essa é uma pergunta bem interessante de se fazer, porque dependendo da resposta que vier aqui, você já pode encerrar a sessão de Canva aqui mesmo, porque você vai detectar que não é um treinamento que vai solucionar o problema. Então, se ele fala, mas por que as pessoas não estão vendendo? Não estão batendo a meta, não estão vendendo tão bem o produto X? E se ele te falar, acho que as pessoas não conhecem muito bem o produto, não estão conseguindo argumentar, precisam aprender a argumentar, fazer uma boa negociação ou identificar o perfil do cliente, tá? Ok. Agora, se ele te fala assim, as pessoas não estão motivadas para o que acontece? A gente precisa fazer um treinamento para ver se melhora. Aí você já levanta uma bandeira vermelha. Porque não há treinamento no mundo que motive. Né? O objetivo de um treinamento não é motivar ninguém. Entende? Você perguntar, mas por que você acha que as pessoas não estão motivadas? É a comissão que está baixa? É o momento? É socioeconômico? As pessoas estão estafadas? Pode ser? A gente tem tão presente nos últimos meses, nos últimos anos, aí essa questão da saúde mental das organizações, né? O burnout e tudo mais. Então pode ser, e daí de repente você pode descobrir duas coisas, uma ou outra ou as duas, né? Uma é que não é treinamento que vai resolver essa situação, e a segunda é que de repente quem precisa de treinamento é a liderança, e que não necessariamente nesse tema que foi trazido para essa demanda aqui, mas para como liderar em tempos de crise, como liderar de forma remota, enfim, percebe? Então, é uma pergunta bem importante de se fazer, tá? Bem reveladora. Outra solução, além do treinamento, já foi considerada? É interessante também para você entender o histórico desse projeto, né? ou desse problema. Tá? Então, são algumas perguntas que você pode fazer, tá bom? E aí você vai se encaminhando para cada um dos próximos blocos, né? Então, no objetivo de desempenho, você pode perguntar quais são os indicadores afetados, quais são os critérios de sucesso do projeto, qual é a distância entre a situação real e a situação ideal, para você ir entendendo um pouco melhor quais são, o que precisa de fato ser melhorado e quais são os indicadores atrelados a essa melhoria. Por quê? Se você não entende
aqui no começo do projeto, quais são os objetivos de desempenho, os indicadores atrelados a eles. Quando chegar ao final do projeto, quando você for fazer, se Deus quiser, né, minha gente? Eu amém, igreja. Fazer a avaliação de resultados desse projeto, se você não tem esses indicadores aqui no começo, não tem o que você olhar no final. Entende? E aí o que acontece? Essa é uma grande dor do treinamento, né? Puxa, fiz o treinamento, todo mundo gostou e tal, mas eu não sei se deu resultado. Ou pior ainda, e mais comum ainda, é você entregar o treinamento e você está ciente de que fez um bom trabalho, mas a área cliente falou, olha, o treinamento não adiantou nada. Sério, não adiantou? Por quê? Ah, ninguém mudou. Mas não mudou como? Ah, não mudou nada. Culpa do treinamento. Mas não tem indicador para mapear. Nossa. Sabe? Este bloco aqui, ele é muito, muito bom. Objetivos de aprendizagem. Então, já comentei, né? Então, se eu tenho um objetivo de desempenho para alcançar, então, o que eu preciso que as pessoas aprendam para alcançar esse objetivo de desempenho? Bom, então, a gente vai mapear esses temas aqui, esses objetivos aqui. Uma vez que eu entendo quais são esses objetivos de aprendizagem, quais são os conteúdos que eu preciso para cumprir com esse objetivo? Tá? Depois, estrutura mais requisitos e restrições, ou seja, quais são as condições que eu preciso para que esse treinamento aconteça da melhor forma possível. Aqui é legal e é também importante, todos os blocos aqui são importantes, né? Porque tanto a gente, como profissional de treinamento, como o cliente, muitas vezes a gente quer oferecer uma solução que não faz sentido para a estrutura que a gente tem. Ah, eu quero fazer um treinamento com realidade virtual. Legal, muito interessante. Porém, tem óculos de realidade virtual para todo mundo? Ou não? Entende? Ah, eu quero fazer um treinamento todo locutado. Ok, perfeito, muito bom também, muito legal. Todo mundo tem fone de ouvido? Ou o pessoal trabalha na fábrica? Como é que é? A gente tem que entender a estrutura. Onde é que esse aluno vai fazer o curso? Em quais condições? Qual a estrutura disponível? Às vezes está treinando o pessoal de chão de fábrica, ele faz o treinamento ali mesmo no equipamento. Ele pega um tablet ali, que é uma outra coisa. Um tablet que eu tenho, então, poxa, já sei que eu preciso pensar numa solução mobile. Entende? Muito importante entender. Estrutura disponível para que o aluno realize o treinamento. Tá? E o orçamento? Hein, minha gente? Orçamento infinito, sem teto, o céu é o limite para desenvolver esse treinamento? Não. A maioria das vezes o que acontece? Temos orçamento zero. Você vai entender de fato aqui, né, se há orçamento, se não há, quais são as áreas responsáveis pelo treinamento desse treinamento. Pode acontecer de ter mais de uma área envolvida no projeto e elas dividirem então os custos, né? Mas o mais comum de fato é a área falou, olha, não, esse aqui é orçamento zero. Aí, qual que é o nosso papel? A gente mostrar que não existe projeto a custo zero. Não existe mesmo. E por que a gente vai mostrar isso? Porque não existe, né? Sempre existe um custo, a não ser que você seja voluntário e todas as ferramentas sejam gratuitas. Mas eu acho que esse não é o seu caso. Né? Ainda que você trabalhe para uma ONG ou em uma ONG. E o segundo ponto é o seguinte, a gente tende, eu e você, e todo mundo, a não valorizar aquilo que não custa. É ou não é? Quantas vezes você ganhou um brinde e você deixou de lado, nem lembrou? Né? Ou você ganhou um ingresso para um show. E no dia você estava com preguiça, estava chovendo, mas você não pagou nada mesmo, então deixa pra lá, não vai. Né? Ou às vezes até o ingresso para um curso, para um evento, enfim. A gente tende a não valorizar aquilo que não custa. E acredite, o seu cliente também. Então, se você deixar
morrer a questão, o orçamento é zero, então pois não, ele vai tender a não valorizar o teu trabalho também, o seu e o da sua área, de todo mundo que está envolvido nesse projeto. Então é importante que você mostre para ele, ok, não há então um orçamento para investir nesse projeto financeiramente, né? Mas eu preciso deixar claro, eu preciso ressaltar aqui que sim, haverá um investimento da área em tempo, em recursos humanos, em recursos tecnológicos. Tá? E se você quiser, se for possível, se achar que é importante, até mensurar. Falar, olha, esse profissional vai ter 1 mês de salário dedicado ao teu projeto. Não vai se dedicar ao teu projeto. Então, existe um salário, né, a empresa vai pagar o salário desse mês é para investir no teu projeto. Olha, a gente vai usar a ferramenta X, Y, Z que tem um custo mensal de tanto. Tá? Se necessário, às vezes não é necessário falar em termos de valores, né? Mas só de deixar claro que sim existe um investimento, ainda que não seja financeiro, é bem importante. Tá bom? Depois a gente vem para o público-alvo, né? Eu vou entender no melhor estilo Globo Repórter quem é o público-alvo desta ação de treinamento. Tá? Então, o que eles fazem, onde vivem, comem, o que gostam. Se houver oportunidade de fazer, aqui nesse momento você talvez não tenha todas as informações, né? Se num segundo momento você puder fazer um mapa de empatia, tanto melhor. Né? Quanto mais você conhecer do público-alvo, tanto melhor, tanto mais assertiva vai ser a sua solução de treinamento. Bom? No sentido de as pessoas poderem se reconhecer no curso e nas situações que você vai trazer esse treinamento. Tá? Depois a gente vem para contexto, é importante entender qual é a situação do momento. É o melhor momento para treinar? Não é? Existe resistência a esse curso? Não existe? Enfim, entender o momento mesmo, né? Desse público. Tá? E qual a experiência de aprendizagem esperada? Quais são as expectativas aqui? Não vai definir nesse momento, tá? Mas você vai ouvir as percepções ali, quais são as expectativas, o que as pessoas têm visto. Então, não que você vá atender todas as expectativas, tá? Mas para que você possa alinhar e entender como você pode contemplar de alguma forma o que é esperado dentro da situação, dentro do contexto, dentro do pensamento. Bom? Por isso que é legal você ouvir e já começar a moderar essas expectativas. Tá? Depois a gente vem aqui no quando e o que, né? Esse bloco que tem esses 2 elementos de cronograma e entregáveis. Também você não vai desenhar o cronograma do projeto aqui nesse momento, não há condição. Mas você vai ouvir aqui quais são os principais marcos do projeto, quais são as principais datas, né? Será que vai ter alguém saindo de férias? Enfim, vamos entender ali quais são as principais datas que marcam esse projeto, para que quando você for elaborar o cronograma, você possa contemplar isso e não ser pego de surpresa, né? Realmente, surpresas sempre vão acontecer, isso é fato. Mas para você, pelo menos diminuir isso, essas surpresas de decide avisar que o conteudista vai sair de férias, justamente no meio do projeto, olha só. E tudo bem, pode sair de férias, mas quem vai ficar no lugar? Você já começa a mitigar alguns riscos aqui. Né? E os entregáveis têm a ver com o seguinte, olha só. É muito comum que o cliente, por não conhecer o processo de desenvolvimento de um curso, ele tem esse momento aqui com você e depois ele fala, bom, então daqui a 1 mês o curso está pronto, né? Beleza, tchau. Só que não, né? Tem muitas entregas para acontecerem aqui ao longo do projeto e ele precisa participar. É um projeto colaborativo, de corresponsabilidade. Então, você tem o storyboard, o protótipo, o projeto de identidade visual, o SCORM, né, ou HTML, enfim. Tá?
Então, você vai deixar claro quais são as entregas que vão acontecer ao longo do projeto e, inclusive, qual é a entrega que marca o fim do projeto. E que define que o projeto está encerrado. Muito claro aqui. Bom? E no último bloco, por fim, a gente tem aqui as alianças estratégicas e os papéis e responsabilidades. Com relação às alianças, a gente nunca entrega um projeto sozinho. Verdade? Nem mesmo só a área de treinamento. Sempre há outras áreas envolvidas. E você vai entender ao longo dessa conversa, ao longo dessa sessão de PP de Canva, quais são as áreas que deveriam estar envolvidas. Como, por exemplo, comunicação interna, que você vai ter aí, você definiu no antes do curso, como vai ser a comunicação. A gente vai distribuir cartazes nos refeitórios para falar sobre esse treinamento. Então, talvez você precise da comunicação interna para te ajudar com essa tarefa. Né? Ou talvez você precise de fotos que só o marketing tem, né? do produto, dos equipamentos da empresa. Marketing é uma aliança estratégica que você precisa traçar. Percebe? Dependendo do conteúdo, então vamos tratar aqui de compliance. Bom, o jurídico provavelmente já vai estar envolvido aí, né? Sei lá, de um curso de relações trabalhistas. Não é só o RH, precisa chamar o jurídico também. Percebe? Então, entender aí, dentro do contexto desse treinamento, do tema que vai ser trabalhado, quais são as outras áreas impactadas e que precisam estar a par do projeto. Para não acontecer o seguinte, o que aconteceu com você? Me conta aqui nos comentários. De você estar com o curso pronto, já pronto para implementar na plataforma, e aí aparece um santo e fala, deixa eu dar uma olhada como ficou. E aí vai e gonga um monte de isso aqui não pode ser dito dessa forma, aqui tem que substituir essa palavra, e você tem que refazer o projeto. E atrasa todo o seu cronograma e tal. Para evitar esse tipo de situação. Tá? E nos papéis e responsabilidades, então você vai elencar e você vai dar realmente os nomes aos bois, né? Então, quem faz o quê? Bom? Então quem é responsável pelo design instrucional do projeto? Então quem é responsável pela gestão do projeto? Não tem problema que eu não me repita, mas precisa estar claro, né? Quem é que vai entregar o conteúdo? É o Zezinho. Quem é que vai ser responsável pela validação? É a Maria. Quem é que vai fazer a revisão desse conteúdo? É o fulano, percebe? Então você vai trazendo, definindo esses papéis e responsabilidades, justamente o quê? Para no encerramento dessa sessão de PP de Canva, ficar muito claro para todo mundo que esse não é um projeto de uma pessoa só. Mas existe um time que é corresponsável pelo sucesso desse projeto. Tá bom? Então, use o PP de Canva, abuse dele. Você pode me pedir aqui, você pode se inscrever nas cartas da trilha, eu falo um pouco mais sobre o PP de Canva e outros assuntos de educação corporativa digital de forma mais aprofundada. Você pode ir lá no programa PPR. Aliás, eu quero sugerir o seguinte para você. Tá? Estou gravando essa aula hoje é dia 4 de novembro, mês de Black Friday, Black November, etc. Eu vou fazer uma Black Friday invertida. Por quê? Em breve eu vou trazer para vocês aqui, vou mostrar para vocês o sistema PPR. Então, quem está dentro do programa PPR terá acesso, amanhã já é o lançamento, um sistema no Notion com tudo, todo o passo a passo de um projeto de treinamento digital. Tá? Então, quem está dentro do PPR vai ganhar até o dia da Black Friday, até o final do mês de novembro. Quando virar o mês, aí eu vou subir o valor do programa PPR, para continuar tendo acesso, né, ao sistema, obviamente, mas aí eu vou agregar o valor do sistema. Eu, se fosse você, já entrava
aí por sua conta. Se não é o seu momento, também não tem problema. Se inscreve aqui nas cartas da trilha e a gente vai conversando por ali. Combinado? Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui para mim, me conta o que você achou do PP de Canva, quer usar? Já usou? Conta aqui também. Combinado? Super beijo. Tchau, tchau.